aqui. Por favor, espera. Vou deixar aqui. Tá bom, Senhor presidente, deputado Eduardo Cunha, a presidente Dilma Rousseff é desonesta, pelo menos é o que afirma 47% dos eleitores brasileiros para o Datafolha. A presidente da República é falsa para 54% dos eleitores brasileiros, segundo o mesmo Datafolha. A presidente é indecisa para 50% dos eleitores brasileiros. Mais do que isso, a presidente, segundo 46% dos eleitores brasileiros, mentiu na campanha presidencial. E mais, segundo 100 milhões de eleitores, 77% dos brasileiros, a presidente Dilma tinha conhecimento da corrupção na Petrobras. E a queda de popularidade com esses números não se dão do acaso, se dão porque os brasileiros identificaram um conjunto de mentiras que eu poderia talvez reportar um número. Escolhi o número 13, talvez bem simbólico em relação a tudo que se viveu no último período. E eu começaria, senhoras e senhores deputados, começaria pela mentira da inflação. Lá em Montes Claros, estado do meu amigo deputado Bilac, em comício, a presidente afirma: não acreditem que o Brasil está numa situação de crise na proporção que eles falam. A inflação está sob controle. A verdade é que a inflação atingiu 1,24% no mês de janeiro e nos últimos 12 meses 7,41%, atingindo uma das maiores inflações do período. A mentira é o tarifaço. Em coletiva à imprensa no mês de julho, a presidente da República afirma: quem fala em tarifaço está mal intencionado. A verdade dispensa absolutamente qualquer comentário. A mentira está nas declarações sobre impostos. Em entrevista utilizando o Palácio da Alvorada, no mês de setembro, pouco tempo atrás, a presidente afirmava: não vai haver aumento de impostos, nem tenho nada em perspectiva. Ora, se nós estivéssemos falando em crime, no Código Penal, é o chamado crime premeditado. Nada mais do que afirmar os 20,6 bilhões que a presidente procura e arranca do trabalhador brasileiro e do setor produtivo, com todos os impostos que ela anuncia após o início do seu segundo mandato. A mentira do crescimento econômico. Debate na Rede Record em 19/10. Diz a presidente da República: não concordo que o Brasil vai crescer 0,3%. A verdade, o Brasil vai crescer 0%. A mentira sobre o emprego. Em entrevista na Rede Globo em agosto, a presidente afirma: enfrentamos a crise sem demitir. Os números de 2014 deixaram, com a criação, foram criados apenas 397 mil empregos no Brasil, com a queda de 65% em relação ao ano de 2013. A sexta mentira, corrupção na Petrobras. Afirmava a presidente em 2009, pasmem, dizia ela: essa história de falar que a Petrobras é uma caixa preta, ela pode ter sido uma caixa preta em 97, 98, 99, 2000. A Petrobras de hoje é uma empresa com nível de contabilidade dos mais apurados do mundo, porque caso contrário, os investidores não procurariam como sendo um dos grandes objetos de investimento.
Investidor não investe em caixa preta desse tipo. A verdade é que a Petrobras fechou prejuízos em que a presidente demitida admitia colocar num balanço não auditado mais de 80 bilhões de prejuízos de origem de corrupção. Como mentira, dizia a presidente da República no mês de setembro, lá em Campinas, terra do nosso líder Carlos Sampaio: eu não mudo os direitos trabalhistas nem que a vaca tussa. Eu prefiro ficar com a opinião do meu conterrâneo, deputado Betinho Gomes, que bem lembra, tem que se buscar um xarope para atender vaca que tosse. A verdade é que os direitos trabalhistas estão sendo atacados no abono salarial, no seguro-desemprego, no seguro-defeso, na pensão de morte e no auxílio à doença. A oitava mentira na educação, quando diz: nosso lema será Brasil, pátria educadora. A educação é e será cada vez mais nossa grande prioridade. Após tomar posse nesse salão do plenário da representação brasileira, mandou o ministro Levi cortar 7 bilhões de reais da educação. A nona mentira, o ajuste fiscal, quando visitando a Bahia, em setembro, dizia: vai fazer choque fiscal? Vai cortar o quê? Vai cortar programa social? Vai cortar Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida? Choque fiscal é o quê? É um baita de ajuste que se corta para pagar juros para os brancos? Não é necessário. Resultado: a presidenta da República adota e escolhe um ministro que adota um choque fiscal dos mais severos da história de nossa República, pela gastança que se estabeleceu ao longo dos anos de forma irresponsável. A décima mentira, o rombo nas contas públicas, quando dizia em outubro, lá no Palácio da Alvorada: temos tido um desempenho na área fiscal inquestionável. Inquestionável. Sabe o que aconteceu 2 meses depois? Esse plenário estava reunido para aprovar a anistia, para ela não ser processada por crime de responsabilidade fiscal. A 11ª mentira, juros. Vocês, oposicionistas, sempre plantaram inflação para colher juros. Dispensa o comentário, com o 3º aumento consecutivo, taxas em 12,25. A 12ª mentira, conta de luz, abre aspas. Sobre esse episódio, o Brasil ouviu da voz da própria presidente aqui semana passada. Os investimentos feitos em geração e transmissão de energia permitem hoje ao Brasil superar as dificuldades momentâneas, mantendo a política de tarifas baixas. Por isso, esse ano, nós vemos a verdade se estabelecer com aumento médio de 42%. E a simbologia do 13, o 13 do apagão, o 13 da verdade, o apagão da verdade e o apagão do compromisso político, quando a presidente, em discurso em TV em junho, afirmava: chegaram a dizer que iria haver racionamento de energia, quero garantir, não haverá falta de luz na Copa, nem depois dela. A verdade são 100 bilhões de prejuízos de um setor energético absolutamente desestruturado. E para concluir, senhor presidente, com a simbologia apenas do número escolhido, do 13, porque todos nós sabemos o que significou para o país. Podia ser 45, 100 ou 50 ou 200, não faltariam contradições. É contra tudo isso, e é por conta de tudo isso que nós ouvimos, que o conceito que a maioria da população brasileira tem é hoje o que aponta a pesquisa Datafolha de uma presidente desgastada e que não tem mais a confiança dos brasileiros. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.